Olá pessoal, aqui é novamente o Almir. Eu quero demonstrar a partir desse vídeo falar sobre dois assuntos. Um assunto sobre cálculo de economia de recursos computacionais para formato JSON e CSV, e outro assunto é sobre fragmentação de tabelas. Primeiro eu vou falar sobre a questão da economia de recursos computacionais. Eu quero que você ignore o som de fundo, porque aqui é um local onde tem muito barulho. Então, dando um seguimento aqui a nosso vídeo, fiz um cálculo simples, onde para se armazenar 298 milhões de registros ou documentos no formato JSON, é necessário 1 terabyte. Esse cálculo começou da necessidade de calcular sobre os formatos JSON muito usados pelos tipos de bancos de dados NoSQL, que geralmente está no mercado, e a maioria deles armazena os dados nesse formato. No nosso caso, o CSV CompDB usa o formato CSV. Então, eu quero demonstrar aqui o cálculo que mostra a vantagem em armazenar os dados no formato CSV em relação ao JSON. Então, com esse HD de 1 terabyte para armazenar 298 milhões de documentos no JSON, a gente pode armazenar 6,7 vezes mais se esses registros estiverem no formato CSV. Ou seja, para esse HD de 1 terabyte, podemos armazenar 1 bilhão 996 milhões de registros no formato CSV. Agora vamos falar aqui sobre a questão do cálculo financeiro a respeito. Um HD de 1 terabyte custa R$218. Se usarmos um HD de 200 GB, pagamos apenas 140. Isso é uma economia de 35,67% em reais, só para a questão do HD. Também temos um cálculo aqui que refere-se a RAM. Para os mesmos 209 milhões usados no JSON, precisamos de uma memória RAM de 8 GB. Para a mesma quantidade de dados em CSV, precisamos apenas de uma memória de 2 GB de RAM, que custa 38. Uma economia de recursos de 87,66% em reais. Uma outra observação muito importante é que o JSON é realmente muito pesado, é um formato que tende a ser, daqui a um tempo, a ser condenado. O que acontece? O JSON, para cada campo que nós acrescentamos na estrutura do documento, ele replica esse campo novamente no registro do dado. E a performance piora quando esse comprimento desse campo é maior. Ou seja, ele requer muitos recursos de HD para armazenamento da estrutura do documento de dados. Então, aqui mostramos que o CSV leva grande vantagem nessa questão. Então temos aqui as duas estruturas de dados, uma no formato JSON e outra no formato CSV. Podemos observar que para dois dados registrados em cada um dos formatos, temos uma quantidade de bytes usados. Observamos que no JSON é necessário escrever o nome do campo 2 vezes. E esse nome de campo replica-se sempre que acrescentarmos um dado na estrutura. Pior ainda se o campo for grande ou se o número de campos for maior. Isso aí então exponencia em muitas vezes o grau de dificuldade de armazenamento desse dado. Enquanto que no CSV podemos observar que precisamos apenas escrever o nome do campo no cabeçalho e acrescentar os dados nessa coluna infinitamente, sem acrescentar a verbosidade do nome do campo. Então aqui podemos observar que para descrever a mesma quantidade de informação usamos quantidades diferentes de bytes. Observação que a questão do CSV leva vantagem porque à medida que aumentamos o número de dados, a porcentagem entre a quantidade de bytes usados para descrever o dado e a quantidade de bytes para descrever o nome do campo, a proporção diminui, o que dá vantagem ao CSV. Enquanto que no JSON é inversamente oposto. À medida que acrescentamos mais dados, a verbosidade aumenta em função de se acrescentar o nome de campo. Então, tendo a entender que o formato JSON, daqui a uns 10 anos, vai requerer uma grande quantidade de computação que estará apto a estar condenado no futuro próximo. Portanto, você pode economizar recursos computacionais montando uma aplicação para processamento de Big Data com CSV CompDB no formato CSV. Um outro assunto que vamos falar aqui é sobre uma questão
sobre acesso a dados. Aqui temos uma tabela com 1 milhão de registros, ou seja, 1 milhão de documentos. Essa tabela é uma tabela que tem 85 megabytes. E pelo estudo que eu tenho feito, observa-se que o que requer muito capacidade de processamento e a dificuldade é justamente na escrita e na leitura de dados para o HD. Isso requer 70% do tempo de performance do gerenciamento de dados. Portanto, quanto maior a memória RAM de uma máquina, ou quanto mais fragmentado está os dados para acesso por índices e por acesso por parâmetros da aplicação, facilita então a performance dessa aplicação. Aqui então tem uma maneira de fiz um script que mostra como seccionar essa Big Data de 1 milhão e sua tabela de índice. Então aqui nesse script foi criado um banco chamado DB, para onde será escrito os dados. E aqui nessa pasta DB, que é um banco de dados, foram criados 5 tabelas de segmento, para onde serão seccionadas a tabela de Big Data, e 5 tabelas index, para onde serão fraccionados os índices da tabela do Big Data. Então temos aqui as tabelas de segmentos e as tabelas de índices. Lembrando-se que, como tem 1 milhão de registros na tabela original, então de 1 até 200 mil está numa tabela, de 200 mil e 1 até 400 mil em outra tabela, de 400 mil e 1 até 600 mil em outra tabela, assim sucessivamente. Da mesma forma, o nome dos índices seccionado em 200 em 200 mil até chegar a casa de 1 milhão. Então o que acontece é que foi separado, usamos esse script. Agora vamos abrir um outro script, que é o script de busca. O script de busca tem um detalhe importante para quem vai usar na aplicação. Então temos uma tabela seccionada em 5 segmentos e também temos os seus segmentos de índices seccionados. Então se você for construir uma aplicação que precisa acessar muitos dados, vamos supor que fosse o número de registros do Brasil inteiro, todas as pessoas que vivem no Brasil. Logicamente você não ia construir uma tabela com todos os nomes dos brasileiros, não, você não faria isso. O que você faria logicamente seria dividir por estados. Então seria Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, cada uma desses estados seria uma tabela com o nome do brasileiro. Então na sua aplicação você deveria fazer um parâmetro para qual o usuário iria escolher. Seria estado de nascimento. Aí você permitiria que o usuário escolhesse o estado de nascimento, vamos supor, Minas Gerais. Nisso, a busca do índice desse usuário, quando ele escrevesse lá o CPF dele, ele não ia buscar em toda a tabela do Brasil inteiro, única. Ele ia buscar somente na tabela de Minas Gerais, o que reduziria o tempo de busca da performance, devido que a RAM, que é muito importante na computação, não estaria sobrecarregada com todos os dados de todos os registros dos brasileiros, ou seja, 210 milhões de documentos. Então seria necessário apenas 20 milhões de documentos, que seria mais ou menos a quantidade de mineiros. Então esse script mostra a aplicação de 5 buscas, e essas 5 buscas vão cair na tabela de QUE, referente à query da tabela CSV. Então a tabela de resultados, a qual a gente criou aqui nesse script, é mostrada aqui no buffer, como temos visto aqui. Então fez a busca para cada um dos índices de acordo com esse uso. Então minha dica sobre fracionamento de tabela para sua aplicação e sobre questão de economia de processamento de dados e de recursos computacionais fica aí. Você então pode buscar então mais informações no meu blog lá. Eu espero que você tenha gostado dessa conversa, dessas dicas. Você pode buscar no meu blog mais informações, onde você pode baixar a aplicação, documentos. Eu agradeço e até o próximo vídeo.